nada disso. Deus é a favor que você prospere, que você cresça e que financeiramente isso se manifeste. Amém? Só que o Senhor, Ele faz essa ressalva. Ele diz, olha, cuidado, se guarda, se preserva para você não esquecer do Senhor, o teu Deus, que foi quem fez tudo isso acontecer. Preserva o teu coração de não se elevar e dizer assim, olha, eu consegui tudo isso na força do meu braço, na minha capacidade humana. Sabe, querido, tem crente que quer lembrar de Deus quando está apertado, mas tem crente que só quer lembrar de Deus quando tudo vai bem. E a Bíblia está nos ensinando que a gente nem lembra de Deus quando está apertado, nem quando tudo vai bem. A gente tem que se lembrar em todo o tempo. E garantir que o nosso coração tenha convicção, certeza e preserve isso, de que é o Senhor quem nos dá todas as coisas e que nos faz prosperar e ter tudo em abundância, ter boas casas, habitar dentro dessas casas, ter casa própria é de Deus, ter bens é de Deus, ter prata e ouro é de Deus, ter tudo de bom é de Deus, ter multiplicado gado. Eu não sei se você gosta de gado, mas até o gado, nem que seja para você fazer um churrasco, você pode ter. Amém? A Bíblia não é contra nada disso, mas a gente precisa ficar certo de que a gente tem que lembrar do Senhor antes de todas as coisas serem manifestas. E às vezes a gente quer fugir na hora da oferta do dízimo, a gente, não, essa parte aí não, porque eu não concordo. Querido, a Bíblia diz para a gente guardar para o nosso coração não se elevar. E no coração a gente dizer, não preciso de Deus e fui eu quem consegui. Isso é a gente se estribar no nosso próprio entendimento. E é antibíblico, porque a Bíblia diz para a gente não se estribar no nosso próprio entendimento. Não ficar apoiado na nossa própria possibilidade, condição e conhecimento de alguma coisa ou de alguma área. A gente tem que lembrar, antes de tudo, do Senhor. Sabe, esse é o momento em que a gente não fica aleatório, olhando para o lado, fica alheio ao que está acontecendo, não. Esse é o momento em que a gente se conecta com o Espírito Santo, para a gente ter dentro de nós a percepção, anota, quanto eu vou dar? O que eu vou oferecer hoje ao Senhor? O que eu preparei para entregar ao meu Senhor hoje? Porque eu não posso me esquecer e não posso deixar que o meu coração se eleve contra o meu Deus e Ele comece a dizer, fui eu quem consegui, com a minha força, com a minha capacidade, com o meu entendimento, com o meu conhecimento. Eu preciso lembrar, o Senhor me tirou do deserto, o Senhor me tirou da escravidão e é Ele quem tem me abençoado para possuir tudo que eu possuo. Essa é a nossa consciência e a convicção que a gente tem na hora de ofertar. Não é só, eu vou dar porque eu vou receber, eu vou dar porque eu colho. Não, é porque o Senhor já tem feito tudo que é necessário na minha vida e tem possibilidade de eu ter mais do que o que eu preciso. Ah, Samir, eu não tenho mais do que o que eu preciso, mas é só uma questão de fé, porque fé chama antes que as coisas se manifestem como se elas já fossem. Então começa a dizer, eu tenho mais do que eu preciso. Amém? Você está pronto para ofertar nessa noite, devolver também o seu dízimo? Se você vai fazer isso através de dinheiro, em espécie, nós temos os envelopes aí. Se você quer fazer através de Pix, tem aqui o nosso CNPJ no telão. Lá atrás nós temos as maquinetas com nossas tesoureiras para quem quer fazer no cartão. E para você que está online acompanhando o nosso culto e cultuando ao Senhor, essa é a hora de você acompanhar esse momento também, participando dele através do link do QR Code, das informações que aparecem aí na sua tela. Você está pronto para ofertar, irmão? Eu quero declarar em nome de Jesus, você desfrutando dessas verdades, de você morar em boas casas com tudo que é bom dentro, de você ter prata e ouro aumentado, de você ter o seu gado multiplicado, de você ter tudo que possui de uma forma sobrenatural e abundante por causa da bênção do Senhor que está com você. E você não vai ser dos que esquecem do Senhor, você é daqueles que sabem, o Senhor proveu tudo isso para mim. Amém? Vamos ofertar, vamos fazer isso antes orando com alegria. Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos hoje de ofertar na sua casa, de devolver nossos dízimos. Pai, obrigada porque assim como nós lemos, é o Senhor quem tem nos dado força para adquirir riquezas. É o Senhor que nos dá capacidade, condição, é o Senhor que nos dá inteligência, sabedoria, entendimento. É porque o Senhor está conosco nos dando saúde e vida todos os dias que nós temos como também devolver ao Senhor parte do que nós temos tido de benefício, Pai. Nós fazemos isso com entendimento, fazemos com alegria nessa noite, nós fazemos crendo na sua palavra e sabedores de que é o Senhor quem tem provido e continuará provendo, porque o Senhor nunca falhou e nem vai falhar jamais. No nome de Jesus, nós consagramos tudo isso ao Senhor. Se você crê nisso também, diz amém bem forte. Glória a Deus, você pode vir ofertar com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheio de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita.
adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu é a glória, minha vitória, Jesus. Teu nome tem todo o poder, Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda a adoração. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu é a glória e a vitória, Jesus. Teu nome tem todo o poder, Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda a adoração. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu é a glória e a vitória, Jesus. Teu nome tem todo o poder, Obrigado, Senhor. Rei da minha vida. Nós somos gratos a você, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nessa noite nós expressamos a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso louvor. Expressamos a você a nossa ação de graça. Obrigado porque a tua poderosa mão tem estado sobre as nossas vidas. Obrigado porque temos recebido da tua preciosa unção. Obrigado pela tua graça, Pai, porque ela é suficiente para nós. Estamos aqui nessa noite para receber da tua preciosa e poderosa palavra. Fala conosco, opera, realiza segundo o teu querer e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite, no nome de Jesus. Você é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, pelos séculos dos séculos. Quem aqui ama o Senhor? Dá
Graças a Deus. Senta um pouco, queridos, obrigado. Aleluia. O Senhor é bom. Você está animado essa noite? Eu não sei você, mas hoje eu estou animado. Hoje eu estou animado, irmão. Eu estou com expectativa, porque eu sei que vamos receber uma palavra poderosa hoje. Não vem de mim, a sua expectativa não pode estar no vaso. A sua expectativa deve estar no Senhor, amém? E eu creio mesmo que a palavra de Deus, ela está sempre disponível para nós, para que possamos ser afetados, para que possamos ser confrontados, para que possamos melhorar a cada dia. Você crê nisso? Graças a Deus. Abre comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens chamado Sorrisos e Lágrimas. Hoje nós estamos encerrando a nossa série. Diga, eu acredito que fomos grandemente abençoados com essa série. E que hoje nós temos ainda uma boa porção, amém? Às vezes o melhor vinho fica no final da festa. Então fica com essa expectativa e nós vamos receber coisas preciosas vindas do Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não sejas negligente, ou não te faças negligente para com o dom que há em ti. Veja, Paulo diz que o dom foi concedido aqui, né, através da imposição de mãos, mas a gente já aprendeu que o chamado de Deus, ele vem para nós, ou nós recebemos o chamado de Deus, quando estamos no ventre da nossa mãe, quando ainda nem nascemos. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que o chamado através da imposição de mãos, do presbitério, é que ele foi ali ativado. É possível você ter um chamado, mas esse chamado ficar inativo. Mas Paulo está falando, olha, não seja negligente com o dom que há em você, que ele foi concedido, ele foi ativado através da imposição de mãos do presbitério. E essa ativação fez com que o seu chamado fosse colocado em movimento. Então, todos nós temos um chamado. Eu queria que você fizesse esse exercício junto comigo e você pudesse olhar para esse rostinho bonito aí do seu lado. Alguns você vai ter que exercer um pouco de fé, tá tudo bem. Mas você diga para ele, para ela, diga assim: você tem um chamado. Amém? Então todos nós nascemos com o chamado de Deus. Você tem um chamado. Pode ser que o seu chamado não seja aqui no púlpito. Os chamados de púlpito são os dos 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Mas existem outros chamados, como o chamado para socorros. Socorro está falando sobre o louvor, o diaconato, a equipe que trabalha com as crianças, o trânsito, o V3, o amadores, a comunicação, o pessoal do Hertz, do som, a secretaria, o pessoal que serve no Rema, todas as outras áreas que servimos na igreja, a recepção aos ministros, Verbo Shop, todos os departamentos da igreja, eles são departamento que serve com o dom de socorros, o chamado de socorros. Pode ser que você tenha um dom, um chamado nos 5 dons ministeriais, mas você vai começar com socorros. Está tudo bem quanto a isso. Você está aqui? Mas o fato é que você tem um chamado de Deus. Alguns nos 5 dons, outros ministério de socorros. Amém? O fato que Paulo está falando para Timóteo é para ele não ser negligente. Essa palavra é para nós não podemos ser negligentes com o chamado. E tem muito crente, irmão, negligente com o chamado. Tem muito crente na igreja confortável, que não quer exercer o seu chamado, não quer saber qual é o seu chamado. Não, Deus não chamou você para ficar inerte, Deus não chamou você para ficar paralisado. Não, o interesse de Deus é que você saiba qual é o seu chamado e que você entre nesse chamado, que você exerça esse chamado com diligência. Negligente é aquele que deixa de lado, é aquele que não se esforça, é aquele que faz de qualquer jeito. Mas veja, Paulo está chamando Timóteo para um novo nível. Está falando, olha, não seja negligente. O contrário de negligente é diligência. O contrário de negligência é diligência. Ele está falando, olha, saia da negligência e seja diligente. Aleluia.
Então o chamado, ele nos foi concedido antes mesmo de nascermos. Mas para que a gente entre no chamado e exerça bem esse chamado, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de esforço, a gente precisa de diligência. E se você já sabe qual é o seu chamado, talvez você já entrou no seu chamado, está na primeira etapa, na segunda fase, na terceira fase, eu não sei qual é a fase que você está no seu chamado. O que eu sei é que você não pode ser negligente. O que eu sei é que você precisa ser diligente no seu chamado ministerial. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, abre comigo rapidamente. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim, vocês estão me ouvindo bem aí? Diz assim, são ministros de Cristo, 2 Coríntios 11, 23, são ministros de Cristo, o apóstolo Paulo falando, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Uau! Paulo aqui está encorajando todos os crentes a serem ministros do Evangelho. Olha que encorajamento. Naufrágio, apedrejamento. Veja, o apedrejamento que Paulo está falando aqui foi o que aconteceu com ele lá na cidade de Listra, quando ele estava pregando o Evangelho. Ele estava curando pessoas, pregando a palavra, e os judeus de lá, do local, se revoltaram e apedrejaram Paulo. Agora eu quero que você entenda que o apedrejamento que Paulo enfrentou, que Paulo passou, não é um apedrejamento onde a gente pega brita, pedrinha pequena, e fica jogando nele, não. Lembra quando a gente era pequeno, que passava o ônibus e a gente jogava? Você não, né? Alguns meninos malinos por aí que faziam isso. E jogavam pedra no ônibus e saía correndo, se escondia. Eram aquelas pedrinhas pequenininhas. Mas nesse tempo, o apedrejamento, estamos falando de pedras grandes, pesadas. Os homens tinham dificuldade em levantar a pedra. A pessoa era colocada dentro de um buraco, de uma vala, e ela ficava lá dentro. E em cima, as pessoas vinham com pedras gigantescas e jogavam na cabeça daquela pessoa. Então, o apedrejamento era uma condenação de morte. Era uma sentença de morte. Ninguém sobrevivia a um apedrejamento. E Paulo está dizendo, olha, eu sobrevivi a um apedrejamento. É tanto que a Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade como morto. E os irmãos ficaram ao redor dele, oraram por ele. E a Bíblia diz que ele se levantou. É como se Paulo tivesse morrido. A Bíblia não diz isso, mas é como se ele tivesse morrido e ressuscitado. Olha só que coisa que Paulo passou. E aí ele fala sobre naufrágios, ele fala sobre perigos de morte. Quantos perigos de morte você já passou pelo Evangelho? Por amor a Cristo, por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus para pessoas. Quem aqui já foi açoitado? Quem aqui já levou uma quarentena menos uma de açoites? Quem aqui já passou por um naufrágio? Quem aqui já dormiu, passou a noite em alto mar, na voragem do mar? Perigos de salteadores, perigo entre os patrícios, perigos nas cidades, perigos nos desertos. Aí ele fala sobre os falsos irmãos, e eu poderia acrescentar os irmãos falsos. Olha por quanta coisa Paulo passou. E veja, ele estava falando sobre ele exercer o seu chamado. E tem tanto crente, irmão, que debaixo de uma pequena pressão acaba sucumbindo. Tem crente que lidera um VC,
mas por causa de uma pressãozinha, ele quer entregar o VC. Tem crente que lidera um departamento, por causa de uma pressão, ele quer entregar o departamento. Tem crente, irmão, que por causa de uma decepção com alguém, não quer mais estar ali servindo em alguma área da igreja. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. E o intuito dessa série de mensagens é fazer mesmo a gente galgar um novo nível, né, de maturidade no que diz respeito ao chamado. Precisamos desejar o chamado, precisamos conhecer sobre o chamado, precisamos compreender o poder de Deus que nos capacita, a graça que opera sobre nós através do chamado. Mas nós precisamos entender, irmão, que o chamado não se trata de glamour, chamado se trata de renúncia. Mas nessa renúncia há também o favor de Deus, há recompensas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu gosto porque no final ele diz assim: e o que pesa, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ora, esse mesmo Paulo, que escreve em Filipenses no capítulo 4, que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados com coisa alguma, ele aqui fala que anda preocupado com as igrejas do Senhor. Veja, a gente não pode andar preocupado com coisa alguma. Crente não deve andar ansioso nem preocupado. Mas se tem alguma coisa que deve nos preocupar, é a igreja. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Era essa parte que a gente combinou, que você saía correndo, que você se alegrava, que você dava um glória a Deus bem forte. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, não precisa responder. Você tem se preocupado com a igreja? Será que você fica em casa e fica, meu Deus, como é que está a nossa igreja? Nossa igreja está crescendo. O departamento que eu sirvo, ele está atuando bem. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso somar? Onde eu posso agregar? O que eu posso fazer para que o reino ele possa crescer e avançar ainda mais? Onde eu posso somar com a minha igreja? Precisamos amadurecer, irmão, acerca de chamado. E tem muita gente que quer o chamado, que deseja o chamado, porque quer vir para o púlpito, por causa de um desejo pessoal, porque ele quer aparecer, ele quer que as pessoas vejam o quanto eloquente ele é, o quanto ele sabe da palavra de Deus. Mas veja, o púlpito num chamado talvez seja 10%. Porque o chamado ele é muito maior, ele é muito mais abrangente do que o púlpito. O púlpito é um instrumento poderoso de Deus para que a gente possa atuar no chamado, os dons possam se mover e alcançar o máximo de pessoas de uma vez só. Mas de fato, eu poderia estar ministrando essa mensagem individualmente para cada um de vocês. Talvez eu não teria tempo, nem força para isso. Talvez você também não teria tempo, nem força para isso. E por isso, a gente tem um grande ajuntamento, onde a gente pode falar a palavra de uma vez só. E todos podem receber e ouvir. Aleluia. Então, o chamado não se trata de uma realização, de um plano próprio de satisfação. Não é isso. O chamado, o dom que Deus deu para você, lá no ventre da sua mãe, está relacionado com o seu propósito de vida. E esse chamado é para o outro, não é para você. Você não pode profetizar, sendo um profeta, para você mesmo. Você profetiza para o outro. O seu dom é para alcançar o outro. O seu dom é para abençoar a igreja, o corpo de Cristo. É com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Não tem um amém, né? Meu Deus. Vamos lá, vou seguir. Aleluia. Tem muito crente abandonando o chamado na primeira pressão. Ah, eu queria muito, meu sonho era ser professor do Rema. Você não sabe as pressões que um professor do Rema enfrenta. Está tudo bem, e eu não estou desencorajando você a não ser. A Bíblia diz que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons. E a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado,
que também está relacionada ao ministério, ao chamado, aos dons ministeriais, ele diz, excelente obra almeja. Então você precisa mesmo almejar. Isso aí não é o diabo não, colocando em você não. Isso é Deus. O diabo não quer que você chegue no seu chamado. O diabo não quer que você seja um professor do rema, um ministro itinerante, que você entre no chamado de evangelista. E aliás, os 5 dons ministeriais, abre aspas, eles precisam estar atuando na igreja para que a igreja seja madura, para que a igreja cresça. E está muito desequilibrado. Tem muito profeta, porque todo mundo quer ser profeta. Cuidado, irmão, para você não querer ser algo que Deus não te chamou para ser. Você está aqui? Cuidado. Você precisa entender o que Deus chamou você para ser. Você precisa descobrir. O primeiro passo é fazer o rema. Se você não fez o rema ainda, você precisa fazer. Você descobrir isso. Alô? Você precisa saber o que Deus chamou você para fazer. Não é o que você quer. Ah, não, eu quero ser pastor. A igreja não tem um plano de cargos e carreira. Não é assim. Eu quero ser pastor. Não, você nasceu pastor. E eu digo sempre, na maioria das vezes, você tem um chamado que você não gostaria de ter. Eu vou repetir, me entenda. A maioria dos casos, o chamado que nós temos, carregamos de Deus, é geralmente algo que nós não gostaríamos de ser. Mas depois que a gente se encontra com o chamado, a gente se apaixona por ele. Você está aqui? Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. O apóstolo Paulo, ele falando com Timóteo, já velho, preso. E ele escreve essa carta a Timóteo, provavelmente a sua última carta com vida. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha que coisa interessante. Quantos aqui amam o apóstolo Paulo e admiram esse homem poderoso no Senhor? Quantos aqui? Eu acredito, irmão, que 100% da igreja admira o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, ele foi o maior teólogo, o maior ministro, né, a maior referência e exemplo que todos os cristãos têm. Agora você imagina, esse grande ministro, esse grande teólogo, esse grande homem de Deus, tinha uma equipe ministerial. Quem é que gostaria de fazer parte dessa equipe ministerial? Ah, irmão, eu não sei você, mas era o meu sonho, meu desejo. Eu queria só levar as coisas de Paulo. Para mim já bastava. E tinha um homem na equipe ministerial de Paulo, o maior desejo de muitas pessoas, de muitos crentes, fazer parte da equipe ministerial de Paulo. O nome dele era Demas. E esse Demas, a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, em Filemão 1, 24, que ele fazia parte da equipe de Paulo. Era um dos cooperadores de Paulo. Mas aqui Paulo está falando, olha, ele tendo amado o presente século. O que é isso? Amou as coisas do mundo. Ele desistiu do evangelho, ele desistiu do ministério, ele abandonou o chamado. Talvez por uma decepção, talvez por um problema, talvez por uma circunstância. A Bíblia não diz. O que diz é que Paulo fala que ele abandonou a Paulo, amando o presente século, e se foi para Tessalônica. É possível alguém entrar no chamado, é possível alguém estar exercendo o seu dom ministerial e de alguma forma, por algum motivo, o abandonar. Então, cuidado para você não estar exercendo o seu chamado, servindo ao Senhor, e você, por causa de algum motivo, abandonar esse chamado. Não seja como Esaú, que ficou conhecido como o profano, que trocou a sua bênção, a sua primogenitura, por um prato de lentilhas. O nosso Deus deveria ter sido conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas porque Esaú estava com muita fome, ele chegou e disse, eu faço qualquer coisa. E aí, ele vendeu a sua primogenitura, a sua bênção, o seu direito, a sua herança, o seu chamado, por causa de um prato de lentilhas. E tem muito crente vendendo o seu chamado por um prato de lentilhas.
talvez por pecado, talvez por decepção, por fraqueza, por não se posicionar na palavra. Amém? E aí Paulo diz, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Enquanto um abandonou, amando o presente século, deixou o chamado, abriu mão de coisas excelentes, vindas da parte de Deus, abriu mão de estar nesse sofrimento que Paulo estava, mas que redundaria numa glória eterna, por causa das coisas desse mundo, amando o presente século. Enquanto isso, o outro, Paulo diz, me traz Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido útil para o ministério? Você tem sido útil para a sua igreja? Você tem sido útil para o Senhor? Você tem sido útil para a sua liderança? O seu líder de VC, quando ele pensa sobre você, será que ele pensa, rapaz, traz fulano para mim, porque ele é muito útil aqui no VC? O seu líder de departamento, será que ele diz assim, rapaz, traz fulano para mim, porque ele é muito útil nesse departamento? Será que o seu pastor ele pode dizer, traz fulano para mim, porque ele me é muito útil? 3 améns, glória a Deus. Vamos lá, vamos seguindo. Eu sei, irmão, que olha quantos sofrimentos Paulo passou. Olha quantas dificuldades Paulo passou. Talvez alguns de nós, no primeiro sofrimento que ele enfrentou, tivesse abandonado, tivesse feito como Demas. Mas Paulo foi firme até o final. Paulo foi firme até o final. E nós talvez não vamos passar por naufrágios, perigos de morte, perigos entre patrícios. Talvez não vamos ser apedrejados, nem açoitados. Graças a Deus por isso. Mas nós vamos enfrentar algum tipo de pressão, algum tipo de preconceito, de rejeição. Tem crente que quando está numa reunião de família, e um tio, tem sempre aquele tio ou aquele cunhado inconveniente que fala alguma coisa, que vai dizer que você está dando dinheiro para a igreja, que todo pastor é ladrão. São frases do diabo, irmão. A Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Ele não nasceu de novo. Isso aí é para você dar risada, isso não pode te afetar. Aí fica afetado, ai meu Deus, aí quer defender, irmão. Aí tem crente que desanima por causa do comentário. Você está muito tempo na igreja, está fazendo esse rema aí, você ganha o quê com esse rema? Eu ganho coisas eternas. A gente vai ver, irmão, no arrebatamento. A gente vai ver no tribunal de Cristo. Aleluia. Tem um monte de crente gente no inferno, no Hades, nesse momento, falando, porque dão dinheiro para a igreja, dão dinheiro, dão dízimo, pastor, estão lá no inferno. Estão lá no inferno. Não, o material, não, a metafísica. Estão lá. O homem natural, ele não discerne das coisas espirituais. E isso não pode ser um problema para você. Lembra do apóstolo Paulo, dos sofrimentos dele, das dificuldades que ele enfrentou, e ele foi firme até o final. Certa vez Paulo estava com um grupo de crentes, e chega um profeta e diz assim, olha, o dono desse cinto, vai acontecer isso aqui com ele. Se amarra, diz, olha, ele vai ficar preso. Ele vai ser preso, vai ser levado. E aí os irmãos começam a chorar, pensando que Paulo ia dizer assim, não, eu não vou não, então. Rapaz, é Deus me livrando, né? Eu não vou não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Paulo diz, irmãos, por que vocês estão chorando? Eu não só estou pronto para ser preso, mas também estou pronto para morrer pelo Senhor. Paulo diz certa vez, olha, o viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. Às vezes nós estamos levando a nossa vida material aqui na terra muito mais, dando muito mais relevância e importância do que a nossa vida espiritual com o Senhor. Colossenses capítulo 3, no verso 1, diz, buscai as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra.
Às vezes a gente está buscando as coisas daqui da terra e se esquecendo das coisas lá do alto. Não, irmão, precisamos viver conscientes de que somos homens espirituais, de que vivemos e andamos no Espírito, de que não vamos viver segundo a carne e de que vamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. E Deus me deu um propósito, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu um chamado, e eu vou cumprir esse chamado todos os dias da minha vida, com diligência, não com negligência. Eu não vou abandonar as coisas do Senhor por causa do amor às coisas do presente século, não. Eu vou cumprir o meu chamado, eu vou até o fim com o Senhor. Esse deve ser o nosso discurso, essa deve ser a nossa motivação, é isso que deve arder no nosso coração. O que tem ardido no seu coração, meu irmão? Nós temos um chamado, nós temos uma missão nessa cidade. Nós precisamos ganhar Teresina para o Senhor. Aleluia. Não, eu não aceito. Teresina não é mais a capital com o maior índice de depressão, com o maior índice de suicídio. Eu não aceito, não é mais, já acabou. Eu tenho falado com o diabo. Sabe, irmãos, tem potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso. Espíritos do mal nas regiões celestes são classes, hierarquias de demônios. E elas tratam em regiões de maneiras diferentes. O diabo é organizado. Por que tem cidade que o que manda é o tráfico de droga? É aqueles espíritos do mal nas regiões celestes, os dominadores deste mundo tenebroso, que estão ali organizando tudo. Por que tem cidade que a prostituição é muito forte? Por que tem cidades que a corrupção é muito forte? Tem cidades na Europa que têm a qualidade de vida perfeita. Você sabia que tem cidades na Europa que todo mundo é rico? Que não tem falta de nada? Que o transporte funciona, saúde funciona, o povo é feliz. Né? O povo é satisfeito com as coisas. Mas sabe o que impera lá? O ateísmo. Porque as pessoas são tão satisfeitas com as coisas materiais que elas se esquecem de Deus. Sabe o que é isso? Diabo. O Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. E aqui em Teresina, você acha comum? Uma cidade linda como a nossa, com um povo maravilhoso como o nosso, ter essa tarja de capital menos evangelizada do Brasil? Ter essa tarja de maior índice de suicídio, um dos maiores do mundo? Você acha isso normal? Isso é o diabo, irmão. E sabe de quem é a culpa disso? É nossa, porque nós não temos nos posicionado. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Para de sair por aquela porta como se nada tivesse acontecido. Sai por aquela porta, parece ter uma crise de amnésia. Como foi o culto? Foi bom. Não, eu recebi uma palavra poderosa. Olha, eu estou compromissado com o Senhor. Essa palavra está ecoando dentro de mim. Eu sou um portador do poder de Deus. Eu sou um causador de avivamento. Aleluia. Não, irmão, a gente não pode ficar parado, sabe? Letárgico. A igreja em Teresina, não estou falando só da nossa, de um modo geral, é uma igreja letárgica. Eu não sei se por causa da herança da antiga religião, cultos de Santa Ceia lota a igreja, nos outros cultos. Não é assim? Por quê? Aleluia. Mas isso não acontece aqui na nossa, graças a Deus. Não precisa ficar tenso. Aleluia. Deus te chamou para causar um avivamento nessa cidade. Sabe, as pessoas precisam ter em você um porto seguro. Quando alguém está com fome, vai atrás de você. Quando alguém está doente, vai atrás de você. Fulano, ora aqui por mim. Sabe, eu me lembro quando eu era pequeno, irmão, que eu ficava... minha mãe não era crente ainda, e às vezes a criança fica doente, me levava para a rezadeira. Porque era a espinhela caída, um quebrante. Então a rezadeira pegava a folha de pinhão. Quem aqui já... E pagava para ela, viu? Pagava e ela ia lá e fazia o negócio.
Eu não sentia nada, continuava do mesmo jeito. Com a espinhela caída. Mas sabe de uma coisa? Quando alguém estava doente, procurava a rezadeira. Ela virou uma referência. Ei, você precisa ser uma referência lá na sua rua, no seu trabalho. Quando alguém está com uma dor de cabeça, um câncer, um problema, uma situação, uma dificuldade, eles têm que procurar você. Você é a saída para eles. Você tem uma boa palavra, você tem um bom conselho. Você vai ajudar, está desempregado, você vai arrumar emprego para ele. Está com problema na família, você vai ajustar, você vai resolver, você vai falar. Oh, aleluia. Isso é chamado, irmão. Isso é chamado. E tem muita gente brigando pelo púlpito. John Wesley foi o maior avivalista da história da Inglaterra. E de repente as portas começaram a fechar para ele. Os pastores não queriam que ele pregasse nas igrejas. Ele não tinha uma igreja, ele disse, tá bom. Ele foi pregar na rua. Acordava às 5 horas da manhã, subia em cima de um caixote e começava a pregar. Ei, Deus tem um plano na sua vida. E as pessoas se convertiam aos montes. Aleluia, que tal? Talvez você não precise ir lá para uma praça. Ou talvez precise. Quem aqui está disposto a perder a sua reputação pelo Senhor? Não, eu tenho a minha reputação. O que vão pensar de mim? Aleluia. Talvez você precise dessa experiência. Ir para uma praça, pegar um microfone, uma caixa de som e começar a pregar o evangelho para as pessoas. Talvez você precise pegar um ônibus. Pastor, eu tenho um carro. Mas talvez você precise parar na parada de ônibus, ao sinal. Entra no ônibus e pessoal, bom dia para todos. Eu quero deixar uma palavra para vocês, que vai mudar a vida de vocês. A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. E é esse Jesus, ele tem um compromisso com você. Ele ama você. E você precisa simplesmente entregar a sua vida a ele. Meu irmão, você quer mais do que isso? Aleluia. Mas tem gente que numa pressãozinha quer desistir de tudo, não quer fazer mais nada. Ah, eu não quero, eu quero ficar no conforto. Paulo, uma vez, ele estava falando com o Senhor sobre um homem que de cidade em cidade ia esbofeteando ele. E por 3 vezes Paulo pede ao Senhor para que tire esse homem da vida dele, para que ele pudesse pregar o evangelho com mais liberdade. Irmão, eu tenho certeza que você não tem um homem esbofeteando você quando você vai pregar o evangelho. E Paulo pede por 3 vezes, mas o engraçado é que Jesus não concede o desejo de Paulo. Jesus olha para Paulo e diz assim, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Tem gente que quando é escalado mais de uma vez no mês já quer desistir. Ah, já vou sair porque não está dando certo não. Tem gente que quando o líder dá aquele acochozinho, né, já fica chateado, triste, eu vou sair, eu vou desistir. Eu quero dizer para você, irmão, está na hora de você sair do berçário. Está na hora de você começar a ser um adulto. Está na hora de quando o seu líder corrigir você, ainda que você ache que é injusto, você diga amém. Muito obrigado por você estar me corrigindo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E sabe de uma coisa? O seu líder é usado por Deus para te corrigir. E a Bíblia também diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deixa de ser soberbo, recebe, acolhe a correção, acolhe com humildade, com amor. Que bom, Deus está investindo em você, Deus não desistiu de você, Ele corrige ao filho a quem ama. Isso não dá o direito do líder ser violento, agressivo, não é isso. Ele não pode ser abusivo, hoje é a palavra mais usada, né? Pastores abusivos, líderes abusivos. Irmão, na minha época, meu Deus do céu, quando eu estava começando, eu levei tanta bronca, tanto carão, tanto chamado de atenção, e nunca pensei, meu líder é abusivo. Eu dou glória a Deus, graças a Deus, pelas repreensões que eu tive. Isso forjou meu caráter, isso me salvou. Mas hoje ninguém pode falar nada, né? O líder tem que falar gaguejando, procurando palavra, porque senão a pessoa do outro lado vai se sentir abusada.
Lógico, eu não estou falando que o líder precisa ser abusivo, o líder precisa corrigir em amor. A Bíblia diz que se alguém for pego em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. A correção tem que ser com brandura. Você está aqui? Mas é necessário haver correção. Então, quando você for corrigido, acolhe com mansidão. Acolhe com amor, com alegria. Ainda que aquilo doa em você. Reconhece que é o Senhor usando a sua liderança. Para, no mínimo, trabalhar o seu orgulho. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. O chamado exige renúncia. Marcos 8:35. Hoje nós vamos até meia-noite. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a vida, por causa de quem? Do pastor. Por causa da igreja. Do pastor Danilo. Pastor Marcelão. Quem perde a vida por causa de quem? Quem é esse mim aqui? É você? Quem é? Quem é esse mim? Diga Jesus. Espera aí, pastor. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas aqui ele está falando sobre perder a vida. Uau! Aleluia! Parece contraditório, né? Mas quando nós perdemos a nossa vida, está falando sobre o nosso tempo, sobre o nosso dinheiro, a nossa reputação, está falando sobre os nossos conceitos, os nossos valores, aquilo que a gente aprendeu com a sociedade, com a mídia, até mesmo com a nossa família. Está falando sobre a gente abrir mão disso tudo e viver a vida que Ele tem para nós. Está falando sobre nós perdermos a vida que nós tínhamos. Ele diz, aquele que perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho. Ei, meu irmão, nós temos uma causa. Você não está vivendo aleatoriamente, você tem uma causa. Você não está vivendo por viver nessa terra, você tem uma causa. Que causa é essa? Jesus e o Evangelho. Quem perder a vida por esta causa, salva-la. O que significa esse perder? Perder seu tempo, seu sono, sua reputação. Você está disposto a isso, irmão? Será que está mesmo? Nós temos uma causa. Evangelho está falando sobre renúncia. Chamado está falando sobre renúncia. Às vezes a gente tem dificuldade, a gente fala, pastor, eu estou dentro, eu tenho essa causa, aleluia. Às vezes, irmão, nós temos aqui um projeto simples, que é o Projeto Farol. Você está envolvido nesse projeto? Porque tem gente que é assim, pastor, o Projeto Farol está demorando, né? Está demorando, e você está ofertando? Você está orando? Você já foi atrás de algum milionário dessa cidade e disse, olha, nós temos um projeto aqui para mudar essa cidade. Não tem um amém aqui, meu Deus do céu. Será que eu vou ser apedrejado como Paulo? Mas nós temos uma causa. Nós temos um projeto, irmão. Simples. Você tem se dedicado a esse projeto? Pastor, eu já dei ali meu tijolinho. Não, eu não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando sobre você dar a sua vida, seu suor, seu sangue, sua reputação, seu amor, suas orações, seu tempo. Sobre você se importar. Paulo diz, além de todas essas coisas, olha que coisa interessante. Paulo fala, além de todas essas coisas exteriores, naufrágio, apedrejamento, chicotadas, perseguições, perigos, ainda vem sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Será que a gente está preocupado, irmão, com o Projeto Farol? Não, aqui está bom, é aqui mesmo, na Zona Norte. Eu moro aqui pertinho, pastor, na rua de trás. Se for para outro lugar, vai ficar mais distante para mim. Tem um ar-condicionadozinho aqui, tem o som, está tudo bem. Não, isso não é chamado.
Deus te deu um chamado. Chamado está falando sobre compromisso. Está falando sobre você estar envolvido. Você é filho, irmão. Seu pai tem um negócio, você é o herdeiro desse negócio dele. Seu pai espiritual, o seu pai celestial, tem um negócio e você precisa cuidar dos negócios dele. Ah, não, isso aí é coisa do pastor. Não, irmão. Isso é coisa de igreja. Isso é coisa de filhos, isso é coisa de reino, isso é coisa de quem tem chamado. Aleluia. Romanos capítulo 12, vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 7. Romanos 12, 7. Aqui Paulo está ensinando sobre dons auxiliares, ministérios auxiliares, chamados auxiliares. E ele diz assim, ó: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se você tem um chamado de ensino, chamado de mestre, você precisa se esmerar. Você precisa comprar aqueles livros que estão lá no web shop. E não é só comprar e ter uma estante bonita e dizer, olha aí a minha biblioteca. Não, você precisa lê-los, estudá-los. Porque tem gente que diz assim, ah, pastor, meu chamado é de mestre, é de ensino. Aí sim, quantos livros do irmão Reagan você já leu? 3. O irmão Reagan tem mais de 150 livros publicados em português. Você só leu 3? Quantos livros de Rick Renner você já leu? Quantos livros de Tony Cook você já leu? Aleluia. Ele está dizendo, o que ensina, esmere-se. Esmerar. É você se dedicar. É você gastar tempo. Verso 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que é exortar? A palavra exortar significa animar. Mas Paulo está falando sobre um ministério, um chamado ministerial de exortação. E esse chamado que ele está falando é sobre um chamado específico, sobre alguém que tem uma habilidade, ferramentas do Senhor para ministrar a palavra para os perdidos. Ele é muito atrelado ao chamado do evangelista. Agora, a grande diferença é que o evangelista ele tem que se mover em 2 dos dons do Espírito, 2 dos 3 dons de poder do Espírito, que é dons de curar, dom de operação de milagres e dom da fé. Pelo menos 2 desses 3 dons, o evangelista tem que se mover para ele ser um evangelista. Já o exortador não. O exortador ele não está equipado com esses dons do Espírito, mas ele tem uma habilidade sobrenatural para ministrar a palavra e as pessoas se converterem. Então ele é muito parecido. Tem muita gente que pensa que é um evangelista, mas na verdade é um exortador. O irmão Reagan fala sobre um grande evangelista nos anos 80, que ele fazia grandes cruzadas ao redor do mundo. E ele tinha na sua equipe um exortador. E quando ele estava lá na cruzada, na hora da palavra, era o exortador que ministrava, porque o exortador ministrava melhor do que ele. Então o exortador ministrava e uma multidão, milhares de pessoas se convertiam. E aí depois ele fazia um convite para a cura. E aí, nesse convite para a cura, o exortador saía e o evangelista entrava. Por quê? Porque ele ia se mover nos dons de curar, dom da fé e dom de operação de milagres. Dá para você entender a atuação? Então, quando Paulo está falando aqui sobre o que exorta, faça-o com dedicação. Está falando sobre alguém que tem um chamado específico, bem parecido com o evangelista, mas que não possui os dons de poder. E aí ele continua dizendo, o que contribui com liberalidade. Aí o pessoal pensa, isso aí é para todo crente, né? O que contribui. Não, irmão. É verdade que todo crente, ele tem que contribuir. Um amém. Obrigado, irmã. Meu Deus do céu. Uma salva de palmas para essa irmã. Uma salva de palmas para essa irmã, que ela pegou a revelação. Glória a Deus, rapaz. Uma irmã que contribui aqui na igreja. Que bênção. Graças a Deus. Fico feliz. Todo crente precisa contribuir. Todo crente precisa dizimar. Todo crente precisa ofertar. Gostei. Todo crente tem que dizimar e tem que ofertar. E é com liberalidade, com alegria,
Mas aqui Paulo está falando sobre um chamado específico. Alguém que Deus levanta num nível maior. Ele vai usar num nível maior. E veja, ele não está falando sobre quem é rico. Ele está falando sobre alguém que tem um dom, uma capacidade. Você está aqui? É um ministério, é um chamado. Aleluia. E nós temos algumas pessoas aqui na igreja que têm esse chamado. Você sabia? Sabe quando você vê essa pessoa que tem chamado? É quando tem alguma coisa aqui na igreja. Gente, a gente está precisando de alguma coisa aqui, alguma necessidade. E quem puder, me procura. Esses irmãos que têm o chamado da contribuição, eles procuram na hora. Não se trata só de generosidade. Tem alguns irmãos que são muito generosos. Mas aqui ele está falando sobre um chamado. Deus levanta pessoas na igreja para suprir necessidades da igreja. E eu sei que tem pessoas aqui nessa igreja que alguns já se levantaram no Projeto Farol. Alguns com o Ministério da Contribuição, irmão, que abençoaram demais o Projeto Farol. E o Projeto Farol, para você que não sabe, nós temos um fundo. E todas as ofertas que vêm, que entram para o Projeto Farol, são destinadas para esse fundo. Não entra no caixa propriamente dito da igreja, mas vai para esse fundo. E esse fundo lá está com rendimentos. Então eu quero dizer para você, não para, não cessa. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado do Ministério da Contribuição, não. Mas você tem um chamado de Deus de se envolver com as coisas do Senhor. Amém? Então, independente de qual seja o seu chamado, você precisa se envolver com o Projeto Farol. Amém? Então, tem pessoas que têm um chamado de Deus para contribuir num nível maior. É o Ministério da Contribuição. Quem tem esse chamado aqui? Calma, não precisa. Mas sabe que deveriam ter muitas pessoas com esse chamado. A igreja não precisasse, irmão, ter nenhum tipo de dificuldade com os projetos. Nós temos muitos projetos sociais. Alguns deles ficam empacados, paralisados, por falta de recursos. E eu tenho declarado que isso não vai mais acontecer nessa igreja. Nós vamos avançar com os nossos projetos. Amém? Esses dias eu fui visitar, irmão, um terreno, para a gente comprar um terreno, um sítio para a nossa igreja. Meu Deus do céu, imagina como seria um sítio. A gente tem os nossos acampamentos, a gente tem encontro de casais, o nosso culto da virada. Aí um sítio bonito, com alojamento, com piscina, com excelência. Eu preciso dos irmãos que têm um ministério da contribuição. Aleluia. E aí ele continua. E veja, ele diz, o que contribui com liberalidade. Ou seja, não pode prender. Tem que ser liberal. E aí ele continua, o que preside com diligência. Ele não está falando aqui sobre os pastores. Pode se encaixar para o pastor? Pode. Mas ele está falando sobre alguém que tem um chamado de Deus para poder presidir alguma área na igreja. Coordenar alguma área da igreja. Ser um dirigente de alguma área na igreja. Está falando sobre líderes de VC, líderes de departamentos. Pessoas que têm cargos de liderança, fazem parte de uma diretoria. Então ele diz, o que preside precisa fazer isso com diligência, com excelência, com amor. Sabe, o seu departamento não pode ser aquele departamentozinho, estamos aqui para cumprir tabela. Não, esse departamento aqui vai ser um sucesso. A gente vai ser referência no Brasil, vamos dar treinamento para outros departamentos. Amém, querido? Então, o que preside com diligência. Você que é líder de VC, o seu VC tem que bombar. Não é uma competição, você está aqui? A gente vai se alegrar e celebrar com cada VC, com cada conquista. Mas eu vou ser diligente. O meu VC vai bombar. A gente vai ganhar essa rua para o Senhor. A gente vai ganhar esse bairro para o Senhor. Do meu VC vão nascer outros. Eu vou treinar novos líderes. Porque tem líder de VC que fica ali. Não, tem essas 3 pessoas que tá bom. Vai me dar trabalho. Não. Você está ali como um líder de VC, irmão. Você está ali para treinar novas pessoas. Para que outros VCs nasçam. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? E aí ele termina dizendo, quem exerce misericórdia
com alegria. Aí as pessoas leem e falam, todo mundo exerce misericórdia. Não, ele está falando sobre um chamado ministerial. Está falando sobre um dom ministerial, que é um dom tão relevante para a igreja quanto o chamado do pastor, quanto o chamado do profeta. A diferença é que os 5 dons ministeriais estão registrados lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. São ofícios ministeriais. Agora, aqui ele está falando também sobre ofícios ministeriais, mas que são dons que servem como auxiliares para os 5 dons ministeriais. E talvez você tenha algum desses dons citados acima e você nem saiba. Aí quando a gente vem aqui e fala assim, tem esse livro aqui, Os Dons do Ministério. Compra, vai ajudar você. Aí, ficam vendendo coisa na igreja. Esse livro. Ou então, legal. Não, irmão, compra e você lê. É um conhecimento que vai mudar a sua vida. De repente você tem algum desses dons ministeriais, você tem um chamado ministerial de Deus, e você pode levantar uma bandeira na igreja, você pode suprir uma necessidade na igreja, e você está aí, sentado no seu velho e querido banco. E esse que exerce misericórdia, está falando sobre pessoas que têm trabalhos sociais. Exercer misericórdia está falando sobre pessoas que têm uma inclinação, um chamado de Deus para ajudar pessoas com necessidades. E aí ele diz, quem exerce misericórdia, com alegria. Nós temos aqui o nosso bem na hora. Cadê você se envolvendo? Pastor, eu quero me envolver no bem na hora. Nós temos agora a nossa fundação, né? O Verbo Agir está em pleno vapor. Em breve a gente vai anunciar para vocês, tá? Pastor, eu quero participar. Quem sabe você não tem um chamado de Deus, o que exerce misericórdia, falando sobre obras sociais. Você está aqui, queridos? Então, esses são dons auxiliares. E a gente que está aprendendo sobre chamado, a gente precisa entender que chamado tem uma coisa muito interessante, a capa. A gente precisa vestir a capa do nosso chamado. Enquanto nós não vestirmos a capa, irmãos, a gente vai ficar do mesmo jeito. Não espere que eu vá impor as mãos sobre você e te levantar. E dizer, olha, estou te tirando de trás das malhadas. Agora você é pastor nessa igreja, aleluia. E toca a música, o louvor, e você vem, né, todo... E você está pensando o quê? Deus não esqueceu de você? Você é profeta. Levanta, mulher, varoa. E você vem. E a música tocando. Tá. Tem gente que tem essa expectativa. Irmão, se você é profeta, seja profeta. Se você é pastor, seja pastor. Quando você estiver exercendo seu chamado, dando o primeiro passo, iniciando, aí eu vou ver. Aí é onde você vai ser separado. Não tem nenhum amém, meu Deus do céu. Vamos lá. E para a gente encerrar, eu quero falar um pouco sobre paternidade espiritual. O chamado não é para nós mesmos, mas o chamado é para as pessoas. E a gente precisa ter essa convicção. E algumas pessoas torcem um pouco o nariz quando a gente fala sobre paternidade, maternidade espiritual na igreja. Mas isso é totalmente bíblico. Paulo fala para os Gálatas, Gálatas, eu gerei vocês com dores de parto. 1 Coríntios capítulo 4, 17, Paulo diz assim, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 13, Pedro fala sobre João Marcos, ele diz, ele diz, aquela que se encontra em Babilônia, a igreja, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho, Marcos. Veja, 2 apóstolos diferentes. Um deles, um apóstolo do Cordeiro, faz uma menção sobre paternidade espiritual. Isso é bíblico, isso existe. E nós que estamos estudando sobre chamado, precisamos compreender que no chamado existe paternidade espiritual. E eu pergunto, cadê seus filhos? Onde estão seus filhos espirituais? Ou será que você é estéril, infértil?
Eu gosto de dizer que a infertilidade espiritual é pior do que a infertilidade física. Porque a infertilidade física pode ser curada pela palavra, fé e posição de mãos. Mas a infertilidade espiritual é só com vergonha na cara. A paternidade muda tudo na sua vida. Você já viu que o filho mais velho... Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Você vê que o filho mais velho, você toca aquela musiquinha, né? O filho mais velho, você tem aquele cuidado. Na hora de você pegar, você pega com muito cuidado. Você vai lá na maternidade, você fica, meu Deus, como é que eu pego? Aí não sei, você fica... Para botar para dormir o menino, você fica todo troncho, entrevado, para o menino não sofrer nenhum tipo de dano. E você vai aprendendo, não é assim? Agora o segundo filho, como é? Pega o menino, joga lá, deixa aí. O primeiro filho é com leite materno, né? Dá de mamar. O peito da mulher se arrebenta todo, mas fica lá. Que eu preciso, né? Aquela coisa. O segundo filho, não, taca leite aí nele, aí, dá qualquer coisa para esse menino parar de chorar. O terceiro, então, coitado. Mas a paternidade, a maternidade, ela muda tudo na nossa vida. Quando a gente é pai a primeira vez, todos os nossos sonhos, planos, projetos, tudo é alterado por causa do seu filho. É assim ou não é? Da mesma forma, é com a paternidade espiritual. A gente precisa valorizar isso, irmão. A gente precisa gerar filhos. E como que a gente gera filhos? A gente tendo amor. A gente tendo compaixão, misericórdia, entendendo que se a gente não pregar a palavra para aquela pessoa e ela não nascer de novo, ela vai passar a eternidade no Hades, sofrendo. E uma vez que ela vai para o Hades, não tem purgatório, irmão. Não tem segunda chance. Nós precisamos gerar filhos espirituais. E o chamado passa por essa paternidade. Eliseu chamava seu pai de líder. Aliás, chamava seu líder de pai, Elias. Nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Quando eles estão sendo separados para o arrebatamento de Elias. Ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha a consideração. Olha a consideração que Eliseu tinha pelo seu líder. O chamava de pai. Da mesma forma que nós precisamos gerar filhos espirituais, nós também precisamos ter um pai espiritual. Paulo diz, olha, vocês podem ter muitos preceptores, mas pai, você só tem um. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, considerar homens de Deus nessa terra. Termos como referência. Às vezes, talvez seja isso que tenha faltado na sua vida. E eu não estou falando sobre idolatria, entenda. Eu não estou falando sobre controle. Eu não estou falando sobre, fulano, eu quero ir na padaria agora, você autoriza? Eu quero viajar, você autoriza? Não é isso é controle, isso é dominação. Mas eu estou falando sobre você ter referências. Porque às vezes a gente está tendo referência de pessoas do mundo. E a gente precisa exercer uma filiação e uma paternidade espiritual. Você está aqui? E Eliseu, ele começou a sua trajetória servindo ao seu pai espiritual. Você tem um chamado de Deus, mas nem sempre você vai começar nesse chamado. Você vai começar em funções mais simples. Você vai começar talvez em outro chamado, talvez numa outra função. Foi assim com Eliseu. 2 Reis capítulo 3, verso 11, o rei Josafá pergunta, acaso não tem profeta do Senhor aqui nessa terra? E respondeu um dos servos do rei, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Veja, qual era o chamado de Eliseu? Profeta. Mas ele passou 20 anos lavando as mãos do seu pai espiritual. E tem gente que já quer assim, eu descobri meu chamado, agora, pastor, me coloque na escala. Tem gente que é assim, pastor, por que eu não estou sendo escalado?
Porque você está perguntando. Se você está perguntando, você não está apto para ser escalado. E tem gente, mas eu nunca perguntei, mas está pensando. Se vem esse pensamento, mostra que você também não está maduro o suficiente para estar no chamado. E a gente vai começar, irmão, a nossa trajetória ministerial. A gente vai começar a nossa trajetória no chamado em outra área. Talvez seja uma função mais simples. John Wesley começou ministrando para as crianças. Que bênção! Aleluia! Dwight Moody era um grande professor de crianças. E ele sempre dizia, precisamos investir, se quisermos mudar o mundo, precisamos ensinar a palavra para as crianças. Sabe por que a Inglaterra, hoje, só 10% da população é crente? A Inglaterra foi o berço de uma das maiores avivamentos da história. A Inglaterra foi berço da reforma protestante. A Alemanha foi onde tudo começou. Essas nações hoje, irmãos, são nações que têm menos de 10% de crentes. O resto todo mundo é ateu. Sabe por quê? Porque não investiram nas crianças. Aleluia. Precisamos ter esse cuidado e entender que no nosso chamado, às vezes a gente está querendo logo para as multidões. Às vezes a gente está querendo logo para pastorear uma igreja grande. Às vezes a gente está querendo logo ir para os resultados finais. Mas tem um começo. E esse começo, ele é muito importante nas nossas vidas e na história da igreja. Aleluia. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, ele foi um grande teólogo, um grande ministro. Ele viveu no período da Segunda Guerra. E ele era, além de pastor e teólogo, ele foi espião. E ele fugiu com a família quando a guerra estourou. E Deus falou para ele foi para os Estados Unidos, ele era alemão. E Deus falou com ele, volta para a Alemanha. E ele deixou a família, se despediu da família, sabendo que ia morrer na Alemanha. E ele volta como um espião, né, pelos Estados Unidos. E ele virou um agente duplo, porque os alemães pensavam que ele era espião em prol deles, mas na verdade ele era espião em prol dos Estados Unidos. Hitler descobre, e o próprio Adolf Hitler manda prendê-lo para ele ser executado. E foi um homem que deixou um grande legado. Se você é aluno do Rema, quando você tiver a matéria História da Igreja, você vai ouvir muito falar sobre ele. E esse homem deixou um legado enorme, falando sobre ensinar para as crianças. Ele amava ensinar para as crianças. Um teólogo, irmão, com doutorado, mestrado. Um homem inteligentíssimo, um dos crentes mais inteligentes, com o QI mais elevado da história da igreja. E ele se dedicava a ensinar para as crianças. E às vezes aqui na igreja, você tem tanto potencial, você tem tanta bagagem, sabedoria, talvez você tenha até um chamado específico para lidar para as crianças. Você sabia que quem lida com as crianças, ensina para as crianças lá em cima, tem um chamado específico para lidar com as crianças? De repente você tem esse chamado, irmão. Você está aqui? Aleluia. Mas nem sempre a gente começa fazendo aquilo que Deus nos chamou. Às vezes a gente começa em outras funções. E a gente precisa entender essa estação. A gente precisa entender que onde a gente está servindo, onde Deus abriu a porta para a gente servir, a gente deve servir com toda a dedicação, com todo amor, com todo o esmero. Porque é um período onde nós estamos nos qualificando. A gente não pode entrar no nosso chamado, principalmente se for nos 5 dons ministeriais, sem estar qualificado, sem estar maduro. Existe um nível de maturidade que a gente precisa alcançar, e a gente vai alcançar servindo em outras áreas, servindo em outros departamentos, talvez numa função que você julgue que é mais simples. Mas é um começo para nós. Talvez é você que esteja julgando, porque não é simples. Tudo que a gente faz para o Senhor, irmão, é de grande valia para o reino. Varrer o chão, organizar as cadeiras, fazer uma recepção às pessoas que estão chegando, cuidar do som,
da música, iluminação. Tudo isso tem grande valia para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós não seremos recompensados pelo Senhor pelo título ou pelo chamado. Nós seremos recompensados pelo Senhor pela nossa fidelidade. E Eliseu só se tornou o maior profeta do Antigo Testamento, em sinais, em milagres, porque ele serviu durante 20 anos, lavando as mãos daquele que era o seu pai espiritual. Então valoriza isso. Gere filhos espirituais, treine pessoas. Não tem um amém, né? Que benção. Aleluia. Profeta. Se você acha que é profeta, se você tem um chamado profético, você tem que ter discípulos. No Antigo Testamento, todo profeta tinha discípulos. Você que é mestre, para você ter o título de mestre, ser um mestre, todo mestre tem discípulos. Jesus era chamado de mestre, sabe por quê? Porque ele tinha discípulos. Não existe um mestre sem discípulos. Você precisa ter alguém, pessoas quem você vai ensinar, a quem você vai falar. Um evangelista, ele precisa deixar um legado. Olha Reinhard Bonk, o maior evangelista que já passou por essa terra. O homem que ganhou 100 milhões de vidas, deixou o seu discípulo, Daniel Colenda, seu filho. Não biológico, seu filho na fé. Nós precisamos, irmãos, deixar filhos na fé. E eu não estou falando isso para quando é um pastor, né? Aí agora eu tenho um Theo aí, o Theo nasceu, pronto. Aí quando eu me aposentar, o meu filho vai estar à frente da igreja. Eu formei uma dinastia ministerial. Não, irmão, eu não sou rei. E eu digo sempre, né? Se meu filho tiver um chamado pastoral, ele tiver um chamado no 5 dons como pastor, eu jamais vou ter ele na minha equipe ministerial, não. Eu vou mandar ele para lá, pastor Josué, ó, treina ele aí. Eu vou mandar ele para outro lugar. Você está aqui? Porque na igreja não tem nepotismo, não. Na igreja não tem essa dinastia, não. É o meu filho, né? Que tem igreja por aí que é assim. É o filho que assume. Meu Deus, isso é coisa de rei. A igreja não somos reis, né? Assim, ministerialmente. Somos reis e sacerdotes do reino de Deus. Mas na igreja, não. Tem um amém aí? Amém. O apóstolo, os apóstolos do Cordeiro de Cristo, todos eles tiveram discípulos, filhos. Olha Paulo, quantos ele teve? Onésimo, Tito, Timóteo, Lucas e tantos outros. João, né? Teve Policarpo, de Esmina. Deixa eu esquecer o nome dos outros, mas tem um monte aí. As muitas letras me fazem delirar. Aleluia. Você está aqui, querido? Então, se você tem um chamado nos 5 dons, você precisa formar discípulos. Você precisa ter filhos espirituais. Paternidade espiritual é algo poderoso. Vai ativar coisas na sua vida. E você também precisa ter uma filiação. Você precisa ter uma referência. Você precisa ter uma paternidade espiritual. Uma maternidade espiritual. Você que é mulher, você também gera. Você sabe bem o que é gerar um filho biológico. Você entende disso. Então para você é mais fácil você gerar filhos espirituais. Sabe, irmão, não tem prazer. Olha, não tem prazer que se iguala a isso. Semana passada eu recebi um áudio de um filho espiritual, um filho na fé meu. E como eu chorei, irmão, como eu recebi aquele áudio em lágrimas, né? Ele agora vai assumir uma igreja, vai pastorear uma igreja, e ele veio compartilhar comigo, e dizendo, olha, você é a primeira pessoa que eu teria que falar, porque você é meu pai na fé. Se não fosse por você, outra pessoa Deus teria levantado para me alcançar, mas tinha que ser você. Meu Deus do céu, irmão, você não tem noção do que é isso. Você ouvir isso. E não é o primeiro. Eu tenho filhos já na fé, que hoje assumem igrejas, que são professores do Rema, que são ministros itinerantes, outros que são empresários bem-sucedidos. Eu tenho alguns filhos que eu ganhei na fé. Eu evangelizei, eu discipulei, treinei, outros não. Outros eu já peguei meio que criado,
já meio adolescente, tive que dar uma repaginada. Mas Deus me chamou para ser pai espiritual. Amém, irmãos? Deus me chamou para essa paternidade. E eu tenho certeza que Deus chamou cada um de nós. Então exerça isso. Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens. Eu tinha muito mais coisa para falar, infelizmente eu não tive tempo. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas nós temos um compromisso com essa terra. Não sejamos como alguns crentes aqui em Teresina, irmão. Não sejamos letárgicos, não. Essa terra é a terra do avivamento. Sabe, nós precisamos ser como Evan Roberts. Lá no século passado, no país de Gales, um jovem, 23 anos, começou com um desejo intenso, orando. E de repente Deus trouxe um grande avivamento naquela cidade, através daquele jovem. E um país inteiro foi alcançado. 80% da população do país de Gales, num período de 9 meses, foi alcançado pelo Senhor. É isso que Deus quer fazer em Teresina. Ei, é isso que Deus quer fazer em Teresina. Sempre que eu encontro algum pastor amigo, algum ministro amigo, o pessoal pergunta, como é que está Teresina? Eu digo, rapaz, você vai ouvir falar muito em Teresina. Os jornais não vão falar mais sobre o calor em Teresina. Os jornais não vão falar mais sobre o suicídio em Teresina. Os jornais vão falar sobre o avivamento em Teresina. É por isso que eu sempre digo, Teresina é a terra do avivamento. Sabe, William Seymour, um homem cego de um olho, negro, num período onde os negros eram escanteados, discriminados, enfrentou tanto preconceito, tantas coisas, e causou um grande avivamento nos Estados Unidos, que esse avivamento ecoou para o mundo todo, inclusive nos afeta. Até hoje falamos do avivamento da Rua Azusa. Jack Cole, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, um grande ministro da palavra, irmãos, causou um grande avivamento de cura no seu tempo. Mariah Fetter, a mulher que causou um grande avivamento na costa oeste dos Estados Unidos. Kathryn Kuhlman, a primeira mulher a ministrar a palavra numa televisão, num canal de TV. Lester Sumrall, o primeiro homem a ministrar a palavra na televisão, causando grandes avivamentos em vários lugares do mundo. Irmão, Deus conta comigo e com você. Tem um grande avivamento em Teresina que já começou. E Deus conta comigo e com você para essa chama aumentar, para essa fogueira aumentar. Sabe, nós vamos ver coisas extraordinárias nessa terra, nessa cidade. Uma pessoa me perguntou outro dia, disse assim, pastor, o senhor fala tanto sobre avivamento, e a gente vê esses milagres aí com esses grandes homens de Deus, os grandes avivalistas, né? E a gente vê tantos sinais, tantas curas, tantos milagres. E por que não está acontecendo aqui na igreja? Eu disse, ei, você está congregando nessa igreja mesmo? Aí ele disse, por quê, pastor? Eu disse, você não vê que todo domingo a gente diz assim, tem alguém aqui que deseja receber imposição de mãos, que está com alguma doença, algum sintoma, quer ser curado, e não vem as pessoas aqui à frente? Aí ele disse, Aí eu disse, a gente não impõe as mãos sobre elas, e elas não saem curadas? Aí ele disse, Eu disse, era assim que acontecia com Smith Wigglesworth, era assim que acontecia com Kathryn Kuhlman, era assim que acontecia com MC Paul McPherson, era assim que acontecia com todos os grandes avivalistas. Eles pregavam a palavra, no final eles chamavam o pessoal que queria receber cura, e eles saíam curados. Eu até tenho chamado a atenção dos nossos ministros, que quando a pessoa é curada aqui, a pessoa botar o microfone e falar, você foi curado? Fui. Está sentindo alguma coisa? Não. Ou então dê uma glória a Deus para a igreja, porque às vezes o pessoal aqui é curado. Irmão, são coisas aqui sérias. Hérnia de disco, aqui é enxaqueca crônica. Teve gente aqui que sofria 10 anos de enxaqueca todos os dias. E a gente impôs as mãos aqui, a pessoa foi curada. Nunca mais. A gente até perguntou, e aí, Adô? Sumiu. A imposição de mãos é melhor do que Doril. Tomou Doril. Ei, o avivamento já começou. Aleluia. John D. Lake, ele mandou a sua equipe registrar todas as curas do seu ministério. E foi registrado. Quando eles começaram a registrar, deu um total de 500 mil curas.
500 mil curas registradas. Eu chamei a minha equipe e disse assim, rapaz, agora nós vamos registrar todas as curas dessa igreja. Você está aqui? Ei, o avivamento já começou. O avivamento já começou. E as curas aqui nessa igreja estão sendo registradas. E quando alguém vier aqui à frente, irmão, já teve câncer. Avançado, estágios avançados. Curados, pessoas curadas. A gente já teve doenças ósseas aqui, terríveis. Curados, com laudo. A pessoa vai no médico depois e diz, pastor, está aqui, nada. E às vezes a gente está aqui na hora da imposição de mãos, vai acabar não? Ixi, tem gente aí para ser curada. Oh, meu Deus, você culto ia acabar cedo hoje. São milagres acontecendo. Amém? O avivamento já começou. Diga, o avivamento já começou. Diga, Deus conta comigo. Diga, eu tenho um chamado. E eu serei fiel até o fim. Fica de pé. Cadê o nosso grupo de música? Eu tinha muito mais coisa para falar. Mas eu creio, irmãos, que fomos abençoados com essa série de mensagens. Eu não sei você, mas eu fui muito. Eu quero dizer para você, chamado exige renúncia, lágrimas. Chamado não é para pessoas mal resolvidas, é para pessoas bem resolvidas. E nós precisamos mesmo nos dedicar ao chamado. E ele vai exigir muito de nós. Mas eu quero dizer também que há recompensas poderosas. Sabe, há colheitas sobrenaturais. E você não vai colher só na outra vida, não. Não é só em galardões divinos, não. Lá no céu, quando prestarmos conta com o Senhor, não. Você vai colher nessa terra. Você vai colher nessa terra. E eu quero dizer para você que tem um chamado nos 5 dons. Olha, Deus conta com você. Seu chamado não está frustrado. Seu chamado não está sendo tolhido, não. Você está naquela incubadora. Aproveita esse tempo. Mas eu quero dizer para você que será rápido. Você será lançado como um foguete. Homens não podem parar você, irmão. Homens não podem parar você. E se pararem, Deus é especialista em abreviar estações, tempos, para que o tempo que foi perdido, ele possa ser não só recuperado, mas ele possa ser ultrapassado. Você tem um grande chamado. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para alcançar pessoas nessa cidade. Deus te chamou para alcançar pessoas nesse estado. Aleluia. Hoje nós estamos com 8 igrejas. Mas é só o começo. Tem muito mais. Aleluia. Coisas estão para acontecer nessa cidade. E Deus conta comigo e conta com você. Aleluia. Onde estão aqueles que Deus pode contar? Onde estão aqueles que Deus pode contar? Sabe, eu sei que você pode contar com Deus. Quando você precisa dele, você acessa o céu. E ele está sempre disponível para você. Mas e quando ele precisa de você? Será que ele pode contar com você? Certa vez Jesus disse para Paulo: Paulo, coragem. Coragem. Deus está dizendo para alguns aqui: coragem. Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Ei, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Deus tem grandes coisas para fazer, meu irmão, na sua vida, mas também através de você. Eu declaro filhos espirituais sendo gerados na sua vida. Aleluia. Você vai ganhá-lo para o Senhor. Você vai discipulá-lo. Eu vejo você lendo a Bíblia com ele, ensinando a palavra para ele. Eu vejo você trazendo ele para o rema. Aleluia. E eu vejo filhos espirituais indo mais longe do que você. E você vai se alegrar. Sabe, irmão, Reinhard Bonk foi um homem que ganhou 100 milhões de vidas para o Senhor. Ei, 100 milhões de vidas. Irmão, a gente nem consegue contar. Mas eu fico imaginando, quem foi o pai na fé de Reinhard Bonk? Talvez tenha ganhado só ele.
talvez tenha pregado só para ele, talvez tenha ensinado só para ele. Eu fico imaginando, quem foi o pastor de Reinhard Bonk? Quem foi o homem que liderou, que ensinou aquele homem? Aleluia. E na hora da distribuição dos galardões, o pastor vai receber, o pai na fé dele vai receber também. Aleluia. Deus está nos chamando para um novo nível. Deus está nos chamando para um novo nível. E eu declaro você recebendo a revelação de qual é o seu chamado. E eu declaro você andando nesse chamado. Eu declaro você dando frutos nesse chamado. Aleluia. Você que tem um chamado nos 5 dons ministeriais, com convicção, levanta suas mãos aí. Algo está sendo liberado sobre a sua vida. Aleluia. Algo está sendo liberado sobre a sua vida. Mais força, mais intensidade, mais revelação, mais ânimo, mais alegria, refrigério, recompensas sobrenaturais. Em nome de Jesus, algo novo está sendo liberado sobre os seus chamados. Ferramentas novas, uma ousadia nova. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos cantar uma música. Aleluia. Deus, eu quero que você cante essa música, consagrando a sua vida ao Senhor. Eu quero que você cante essa música com todo o seu coração envolvido. Eu quero que você cante essa música com essa chama do chamado, bem acesa, bem efervescente. Eu quero que você cante com todo o seu coração. Aleluia. Vamos cantar, vamos cantar. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declare, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Diga, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Diga, eu tenho um chamado. Aleluia. Deus não abre mão de você, irmão. Para você que está aqui hoje, eu preciso fazer um convite muito especial. Sabemos que todos temos um chamado a desenvolver, a desempenhar, um papel a cumprir no corpo de Cristo. Mas há um chamado inicial que todos recebemos. A Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Chamados para uma nova vida, chamados para uma nova fase, para uma vida eterna verdadeira. E sabe, nós estamos falando sobre um chamado a desempenhar. É preciso que antes a gente tenha nascido de novo, recebido de fato a vida eterna. Todos nós somos criaturas de Deus, mas no momento em que nascemos de novo, dizemos sim para Jesus, entregamos nossa vida a Ele, aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, entregamos tudo o que somos e o que temos a Ele, fazemos uma aliança com Ele, e naquele momento as portas se abrem para aquilo que nós realmente
você está tendo a oportunidade hoje de fazer essa decisão e essa escolha tão importante. Todos nós que estamos passando aqui, de alguma maneira passamos por uma experiência como a sua, e um dia como esse também foi nos dado como oportunidade. Naquele dia nós dissemos sim e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nossa vida foi transformada de verdade por tudo aquilo que o Senhor fez. Nós fomos sendo aperfeiçoados dia após dia para o que Ele quer que nós façamos. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a tua oportunidade de fazer uma aliança de verdade com o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Tem alguém que está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero te dar o suporte necessário para essa decisão. Glória a Deus, nós temos uma pessoa. Quem mais? Quem mais quer tomar essa decisão tão especial hoje? Você que levantou a mão, pode vir aqui à frente. Se quiser vir acompanhado de alguém, pode vir. A gente quer orar por sua vida. Tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus nessa noite? Se você estava por alguma razão afastado da igreja, você talvez se decepcionou, se machucou, ficou ferido por algo, e de repente você decidiu que não iria mais andar no caminho que o Senhor tinha preparado para você. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de voltar para o caminho que você nunca deveria ter saído. Se você está aqui nessa condição, eu quero orar por sua vida também. Quem quer se reconciliar com Jesus, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Em nome do Senhor. Antônio Carlos. O Senhor Antônio Carlos. O Senhor quer entregar sua vida a Jesus hoje? Quer fazer uma aliança com Deus? Viver uma nova vida? Receber paz, alegria, salvação? Amém? Saúde, tudo completo. Amém, Senhor Antônio Carlos. A Bíblia diz que todos que receberam a Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes da gente receber Jesus, a gente é só uma criatura de Deus. Deus criou. Mas a gente não tem uma aliança de filho e pai com Ele. Sabe quando você diz sim, como o Senhor está dizendo hoje aqui? É como quando a gente diz sim perante um juiz para casar com alguém. A aliança não é feita. E o contrato não é assinado. Aquilo que está sendo proporcionado ali não é feito se não houver um sim. E hoje o Senhor está tendo a oportunidade de dizer um sim. E o Senhor quer dizer sim. Glória a Deus. Eu quero orar pelo Senhor, mas antes eu vou pedir para que o Senhor repita uma oração junto comigo. O Senhor pode fazer isso? Aí mesmo o Senhor vai repetir assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único, verdadeiro e suficiente Senhor e Salvador. Eu renuncio os meus pecados, a velha vida, e eu recebo a tua vida hoje. Um novo espírito, uma nova vida, uma nova história, uma nova aliança com o Senhor. Tudo que é meu é teu, e eu tomo tudo que é teu, é meu. Eu recebo a verdadeira vida hoje. E eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E me dá a tua paz, salvação, saúde, alegria e tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Antônio Carlos, essa oração é uma oração simples, né? Está toda arrepiada. É uma oração simples, Senhor Antônio Carlos. Por fora não mudou nada, o Senhor continua o mesmo que entrou aqui. Mas por dentro, a alegria, vida de verdade, paz para o Senhor desfrutar, entrou no seu coração e na sua história para sempre. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, Senhor Antônio Carlos. O Espírito Santo de Deus veio morar dentro do Senhor a partir de hoje. E a sua vida agora certamente foi transformada. Agora a gente vai ver só os frutos nos outros dias, mas tudo já mudou. Em nome de Jesus. Né? Se o Senhor tem muitos irmãos na minha casa, família grande, tem. Além dos que o Senhor já tem, hoje o Senhor está recebendo um bom pai, que é o nosso verdadeiro pai, e também ganhando muitos irmãos. Esses irmãos prepararam surpresinha para o Senhor aqui atrás. Ó. Dê uma olhadinha. Bem-vindo à família de Deus. Pode contar conosco. Nós amamos o Senhor. Já Essa foi a melhor decisão
Glória a Deus, seu Antônio Carlos, bem-vindo à família de Deus. Que alegria, né, irmãos? Ver uma nova vida entregue ao Senhor é realmente o maior milagre da nossa existência. É uma nova vida mesmo, um milagre aconteceu, né? Se tornou um com o Espírito Santo de Deus, já não é mais o mesmo. Amém, gente? Nós estamos chegando ao fim, mas antes, eu preciso saber se tem alguém que precisa receber aqui o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Temos alguém que ainda não é batizado? Se você não ora em outras línguas, não recebeu o revestimento de poder, não sabe o que é, você já é crente, mas não ora em outras línguas, você precisa, irmão, dessa poderosa ferramenta espiritual. Se você está aqui hoje e não recebeu o batismo, essa é a sua oportunidade. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo hoje? Não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo, para você sair daqui falando em outras línguas. Tem alguém? Todo mundo cheio? Todo mundo revestido de poder? Glória a Deus. Tem alguém que está com alguma enfermidade, alguma dor, algum sintoma e quer sair daqui curado, livre desse mal? A gente quer orar por sua vida, impor as mãos, você vai sair daqui bem. Tem alguém que está sentindo algo e quer receber imposição de mãos? Todo mundo curado, sarado? Glória a Deus, que igreja gloriosa, amém? Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Levanta assim sua mão bem alto novamente, por favor. Tem umas mãozinhas aqui, tinha uma lá atrás também. Lembra que eu falei que nós temos uma sala preparada para você? Essa sala está pronta e a nossa equipe está à sua disposição, acenando lá atrás. Ó. Você que trouxe o visitante, vai com ele também. E eu quero pedir novamente uma salva de palmas para as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Diante da mensagem de hoje, tão poderosa, encerrando essa série, né, de uma maneira preciosa, nosso pastor foi bem na veia. A gente tem vários livros aqui que estão disponíveis no Verbo Shop e eu quero recomendar. Como ele falou, a gente vem aqui e fala sobre os livros. Não é para você só dizer, o livro, que legal. Não, é para você ir lá e comprar, para você estudar, ler e a sua vida ser ainda mais transformada. Ele concedeu dons aos homens, uma perspectiva bíblica sobre os apóstolos, profetas e pastores. Temos Diga Sim. Esse aqui é do Rick Renner, maravilhoso, sobre a experiência de você, de fato, dizer sim ao chamado. Pedindo para eu virar melhor, porque eu fico lendo aqui, eu fico encantada com a capa do livro. Ó. Diga Sim, do Rick Renner. Esse é maravilhoso, grandão, para quem gosta de ler, já tem o hábito de leitura mais acostumeiro. Temos Em Busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial para os colaboradores e voluntários na igreja. Se você serve na igreja, você precisa, tem o dever de ler esse título. Temos também Os Dons do Ministério. Quem lembra que o pastor citou na pregação? Os Dons do Ministério. Esse aqui, ó, do irmão Kenneth Reagan, maravilhoso. Ele vai trazer aquilo que é necessário para você aprender sobre tudo nesse assunto de dons. E temos Chamados por Deus. Maravilhoso esse também, eu recomendo profundamente. Deus escolheu você. E aí, o que você tem que fazer? Você vai aprender nesse livro, tá bom? Então lá no Verbo Shop está tudo isso disponível. Você pode adquirir ou comprar para presentear alguém que você sabe que tem um chamado. Está meio adormecido, está meio devagar. Desperta esse povo com uma leitura boa. Amém? Estamos chegando ao fim. Realmente, eu quero só lembrar que a matéria do Rema continua aberta. Amanhã temos Como Ser Guiado pelo Espírito. Maratona acontecendo. Pode trazer o máximo de pessoas que você precisar e quiser. Matrículas no balcão de informações lá na nossa entrada no hall. Tem cantina do Life acontecendo. Inclusive, você viu que eles estão com as inscrições que iniciaram hoje para o Life Camp. Quem é adolescente ou tem um adolescente na sua vida para abençoar, essa é a noite de você fazer essa inscrição, tá bom? E a cantina lá é colaborando, cooperando com esse departamento tão poderoso dos adolescentes da nossa igreja. Livres, intensos, fervorosos e excelentes, né? Intensos não, é influentes. Intensos são os jovens, os adolescentes são influentes. Glória a Deus, que bênção. Estamos chegando ao fim, né? Então vai na paz, seja abençoado praticando a palavra. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana cheia de respostas da parte de Deus para você. A influência do Espírito Santo sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. E você dando sim a todo chamado que o Senhor tem te designado e tem te chamado, convocado em nome de Jesus. Fica atento, deixa o celular no modo normal, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando. Boas notícias estão vindo na sua direção. Amém? Vai na paz. Nossos pastores estão disponíveis aqui à frente. Se você precisar de algo, rapidamente eles podem te atender.